Imagine-se diante de um aviso que poderia mudar a forma como você vê o futuro. As palavras do pastor Carlos Alberto ecoaram como um alerta urgente, profetizando um tremor em São Paulo. A primeira pergunta que vem à mente é: o que pode estar por vir? Os detalhes são inquietantes e, ao mesmo tempo, intrigantes. Tocando em elementos como o fogo, a água e o vento, ele nos leva a pensar em algo muito maior, algo que não conseguimos controlar. A profecia dele não se limita a São Paulo, mas se estende a todos nós. Fique atento, pois neste vídeo, você vai descobrir os detalhes mais impactantes dessa mensagem e uma revelação pouco conhecida sobre os sinais dos tempos. Durante um culto de Santa Ceia, algo extraordinário aconteceu. A atmosfera estava carregada de espiritualidade quando o pastor foi tomado por uma visão intensa e perturbadora. Ele descreveu que viu a terra tremendo, mas não era em Los Angeles ou qualquer outro lugar comumente associado a terremotos. Ele viu São Paulo. Esse detalhe, tão específico e tão distante do que imaginaríamos, nos traz uma sensação de urgência. E o mais curioso, ele mencionou que esse tremor não será um evento isolado. Em suas palavras, Deus tocaria também no fogo, na água, no vento. Você já se perguntou como esses elementos poderiam se manifestar de uma forma que nunca vimos antes? Enquanto o pastor Carlos Alberto continuava, ele revelou algo ainda mais chocante. A aviação brasileira estaria prestes a sofrer uma tragédia envolvendo centenas de vidas. Mas Deus interveio. Para quem viaja de avião regularmente, a simples ideia de um desastre dessa magnitude faz o coração acelerar. Imagine estar a bordo de um avião e, de repente, perceber que está diante de algo que foge ao controle humano. Segundo o pastor, Deus deu provas de sua presença ao desviar uma grande catástrofe. Mas por que ele nos alertaria dessa forma? Será que estamos prontos para os sinais que estão se desdobrando ao nosso redor? E como se não bastasse, ele falou de crianças sendo usadas por Deus para comunicar essas mensagens. Você já ouviu falar de crianças em várias partes do mundo relatando os mesmos sonhos, as mesmas visões? Isso faz com que pensemos: existe algo que elas veem, mas que nós, adultos, ignoramos ou não entendemos. É curioso como, muitas vezes, as coisas mais puras e inocentes são as que têm mais clareza sobre o que realmente importa. Será que estamos dispostos a ouvir essas vozes jovens que, por meio de sonhos, estão nos avisando sobre algo grandioso e talvez trágico? E não para por aí. O pastor mencionou também um líder, alguém de grande influência, alguém que começou bem, mas cujo destino, segundo a profecia, não será tão positivo. Ele pode ser político, religioso ou até um misto dos dois. Se você pensar bem, talvez você já tenha alguém em mente. Quantas vezes vemos líderes que, no início, são inspiradores, mas, com o tempo, revelam um lado sombrio? As profecias nos alertam para olharmos além das aparências, para discernir o que realmente se esconde por trás de figuras públicas. Quem será essa pessoa que, embora poderosa, está prestes a enfrentar algo que nunca esperou? Mas o pastor foi além dos líderes e também falou sobre todos nós. Com palavras intensas, ele disse que as áreas da sociedade, desde a mídia até a vida cotidiana, passarão por provações. Você já notou como, nos últimos tempos, o caos parece se instalar em diversas camadas da nossa vida? É como se a estabilidade que conhecíamos estivesse se dissolvendo, e não sabemos bem como lidar com isso. O que estamos presenciando é, talvez, o começo de algo maior, uma transformação que nos desafia a encarar o desconhecido. Mas por que tantas áreas da sociedade estão sendo mencionadas? O que isso quer nos dizer? Uma revelação pouco conhecida sobre o tema. O pastor mencionou a aparição de papéis assinados e documentos misteriosos. Talvez seja algo ligado a exames médicos, oportunidades de emprego, ou algo completamente diferente, mas o que importa é que há um movimento nas sombras. Como esses papéis se ligam a um tremor de terra ou ao toque de Deus no vento e na água? A resposta pode estar nos pequenos detalhes da nossa vida cotidiana, aqueles que muitas vezes negligenciamos. Será que você já teve um sinal desse tipo? Algo que parecia comum,
mas que te fez pensar que havia um propósito oculto? O que realmente impressiona é que ele falou de uma balança nas mãos dos anjos, uma referência direta ao julgamento e ao equilíbrio divino. É como se uma ordem maior estivesse sendo restaurada, trazendo à tona tudo o que foi oculto. Ele descreveu também que veríamos líderes e figuras de poder caindo, não por uma ação humana, mas pela mão divina. Quando foi a última vez que você se perguntou sobre o que acontece nos bastidores das grandes decisões? Será que o que é escondido não é, na verdade, o que define os rumos da nossa sociedade? A profecia se aprofunda ainda mais quando o pastor Carlos Alberto descreve uma festa que, à primeira vista, parece ser repleta de alegria e celebração, mas que rapidamente se torna uma imagem de engano. Ele mencionou que o adversário, embora adornado e disfarçado, está presente, e a alegria será apenas momentânea. Esse é um ponto curioso e intrigante, pois, em nossas vidas, quantas vezes nos deparamos com situações que parecem ser positivas, mas que, por trás do brilho, escondem perigos e armadilhas. Essa visão nos leva a refletir sobre como somos facilmente seduzidos por aparências, sem perceber as consequências ocultas. O que se esconde por trás dessas festividades? É como se estivéssemos sendo advertidos para olhar além da superfície, questionar as motivações e examinar o que realmente nos traz felicidade duradoura. O pastor também falou sobre uma espada divina que desceria sobre a terra, como um símbolo de justiça e de revelação. Quando ele menciona essa espada, podemos imaginar um cenário onde segredos e mentiras são expostos, onde tudo aquilo que foi escondido emerge para que todos possam ver. A ideia de uma espada divina é poderosa e assustadora ao mesmo tempo. Ela representa um julgamento que ninguém pode evitar, e que atravessa as barreiras do poder e da riqueza. Quantas pessoas ao nosso redor acreditam estar acima de tudo, como se tivessem controle sobre os acontecimentos? Mas essa espada traz um alerta claro: ninguém está fora do alcance da justiça divina, e aquilo que parece sólido pode ruir a qualquer momento. É um chamado para que cada um de nós reflita sobre suas ações, e se prepare para enfrentar as verdades que inevitavelmente surgirão. Ainda mais perturbador foi o aviso sobre uma pestilência que virá como nos tempos do Egito, quando o povo de Deus foi guardado enquanto o caos se espalhava ao seu redor. O pastor relatou essa visão de uma maneira que sugere não apenas uma praga literal, mas uma contaminação espiritual e moral. Vivemos em tempos em que valores estão sendo questionados e muitos estão perdendo o rumo. Quantas vezes olhamos ao nosso redor e vemos desonestidade, ganância e egoísmo como normas aceitas na sociedade? Essa pestilência é um aviso para que cada um de nós olhe para dentro de si e questione se estamos preparados para resistir a essa maré. Estamos espiritualmente saudáveis o suficiente para enfrentar essa praga? Ou seremos varridos por ela, como aqueles que ignoraram os sinais no passado? Outro ponto que o pastor trouxe à tona foi o vento, e como ele parecia simbolizar mudanças que se espalhariam rapidamente, afetando a todos. O vento é algo que não vemos, mas sentimos. Ele se move de uma forma imprevisível, sem obedecer às regras que gostaríamos de impor. Na vida, quantas vezes somos surpreendidos por mudanças que não esperávamos? O que o vento trará dessa vez? É uma força que pode tanto purificar quanto destruir. Ele nos desafia a nos adaptarmos, a não ficarmos parados, presos a uma rotina que pode ser arrasada a qualquer momento. No entanto, há uma sabedoria em aprender a ler os sinais, a saber para onde o vento sopra, para que possamos nos preparar e estar prontos para qualquer coisa que ele traga. Quantas vezes já se perguntou se está pronto para as mudanças que estão por vir? Por fim, ele revelou que tudo aquilo que pensamos ser oculto será trazido à tona. Ele fala de uma força que expõe segredos, que ilumina o que foi escondido nas sombras. Isso nos leva a uma reflexão sobre a transparência e a verdade. Vivemos em uma era onde muitos tentam esconder suas falhas, onde as máscaras são usadas para disfarçar intenções e ações. Mas, segundo a profecia, chega um tempo em que nenhuma máscara será suficiente, onde a verdade prevalecerá e tudo o que foi oculto será revelado. E você, está preparado para essa transparência? O que acontecerá quando os segredos forem desvendados,
quando tudo aquilo que estava escondido vir à luz. É uma provocação poderosa para que todos nós reavaliemos a forma como vivemos e nos relacionamos com o próximo. Diante de tudo isso, você deve estar se perguntando: o que essa profecia significa para mim? Não há como negar que as palavras do pastor Carlos Alberto nos trazem uma mensagem de reflexão e preparação. Os sinais são claros, e o chamado é para todos. Talvez o que realmente importe neste momento seja a nossa resposta individual. Como vamos nos posicionar diante desses alertas? Será que estamos prontos para olhar para dentro de nós mesmos, para mudar o que precisa ser mudado, e para nos voltar a Deus? A escolha é nossa, e o tempo está passando. Este é o momento de se preparar, de fortalecer a fé e de buscar respostas, pois o que está por vir promete transformar tudo o que conhecemos. Até o próximo encontro, que Deus abençoe a cada um de vocês, e que todos possamos encontrar paz em meio a esses tempos incertos.